Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos irmãos da internet. Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente iniciou, que Léo iniciou, que é sobre a ansiedade, né? Ele falou a primeira parte e hoje a gente vai falar a segunda parte, né? Mas antes vamos orar para iniciar o estudo. Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um início de semana, por mais uma terça-feira, e que a nossa semana seja abençoada, com a sua luz nos iluminando os nossos caminhos, nossas mentes, corações, e que os bons espíritos nos acompanhem, que os nossos estudos, os nossos trabalhos às terças-feiras possam, de alguma forma, ajudar para que nós possamos seguir nesse caminho de evolução. Peço, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja, que a sua luz esteja sempre com nossas famílias, nossos amigos, nossos lares, e que os bons espíritos sempre nos auxiliem nos momentos em que nós mais precisamos. Obrigado, Senhor, que assim seja. A gente vai continuar a parte da ansiedade, né? A ansiedade hoje é considerada, né, o mal do século. Mas a média aqui, ele dá a seguinte mensagem, que nós não podemos de forma alguma passar por etapas, porque tanto a natureza quanto as leis de Deus, elas não vão parar por causa de nós. Então já começa aqui fazendo as seguintes perguntas: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Procuramos entender se a gente realmente tem ansiedade e por que determinadas atitudes são tomadas. Então ele pergunta: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Notaste como está atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Por que ele faz essa pergunta? Ele faz essas seguintes perguntas para poder a gente abrir a nossa mente e melhorar as atitudes da gente. Porque na verdade a gente, infelizmente, não consegue viver o presente, né? De alguma forma a gente quer viver o futuro sem tentar nem conseguir de alguma forma viver o presente. Então ele diz aqui o seguinte: de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Ele quer dizer o seguinte, que não adianta a gente ficar aflito, não adianta a gente ficar nervoso, não adianta a gente ficar com raiva, porque os nossos amigos, os nossos mentores não vão conseguir ajudar a gente se a gente não consegue, né, administrar o que está no presente, pensando lá no futuro, tá? E ele diz o seguinte, que a gente tem que viver a plenitude do presente, para quando a gente chegar lá no futuro, a gente tem história para contar. Então ele diz o seguinte: vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos seus atos do ontem, né, que conta a tua própria história de vida. Quer dizer, a gente tem que viver agora, aprender agora, para quando a gente chegar lá no futuro, a gente vai ter história para contar. Não é querer ir primeiro no futuro se a gente ainda não conseguiu viver o presente, tá? E ele fala também o seguinte: tudo que a gente tem que aprender, discernir, conquistar, tem que ser agora, nessa existência. Por quê? Porque em existências passadas a gente também adquiriu conhecimento, erros, acertos. Então o que a gente conseguir viver nessa existência, nas próximas a gente também vai conseguir entender pelas experiências que a gente está passando. Então ele diz aqui o seguinte: tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Então ele quer dizer aqui o seguinte:
enquanto a gente não conseguir compreender o que a gente faz agora, nas outras a gente vai continuar, até a gente aprender e perceber, né, que a gente tem que viver aquele momento, não ir para frente. Aí ele diz o seguinte: a tua ansiedade, quer dizer, quem tem em casa uma ansiedade, acho que praticamente muitas pessoas têm ansiedade, a tua ansiedade não mudará o curso da natureza. A natureza ela não vai parar, ela vai continuar nos seus passos, nos seus equilíbrios, e vai continuar. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus inseridas nelas mesmas. Quer dizer o seguinte, que a natureza, né, ela não vai parar porque nós queremos estar lá na frente. As leis de Deus já estão feitas há muitos milhares de anos, elas não vão parar porque a gente simplesmente não consegue viver agora e quer viver lá na frente o futuro. É um passo de cada vez, Então, ele diz também o seguinte: a gente tem que tentar não mudar os fatos. Não mudar os fatos é o seguinte: a gente continuar tendo experiências agora, neste momento, nesta vida, para com o tempo a gente adquirir na próxima. Então ele fala assim, não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas. Tanto a natureza quanto as leis de Deus são etapas que a gente faça, porque a gente está no caminho da evolução. Então, não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, quer dizer, a gente está um caminho de evolução, que são, em verdade, o processo espiritual em desenvolvimento de cada um. Quer dizer, a gente está num caminho evolutivo em que o processo espiritual é feito. Cada etapa que a gente passa é para o nosso melhoramento, é para o nosso crescimento, tá? E essas experiências que a gente vive, quando a gente passa para o plano espiritual, elas vão continuar com a gente. Isso não some. O corpo físico, sim, ele se dissolve. Porém, o espírito continua com tudo que a gente aprende aqui, neste momento, tá? Então ele diz o seguinte, ele dá o exemplo das plantas. A gente vai lá, faz todo o preparo para as plantas, tem tudo, semeia. Dependente do processo, se a gente continuar semeando ou não, cultivando ou não, cuidando ou não, a planta ela vai se desenvolver. Por quê? Porque existem passos, e não se pula etapa. É de pouco em pouco até a planta se tornar uma árvore, até a planta dar flores e frutos. Aí ele deu aqui o exemplo. Analisa as plantas como um modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limite-te a deixá-las viver naturalmente. Por mais que eles possam dispensar os cuidados, quer dizer, por mais que a gente não tenha tempo de cuidar dessas plantas e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. Quer dizer, independente de estar cuidando ou não, a natureza vai fazer a parte dela, ela não vai pular etapas e essa planta ela vai se desenvolver, tá? Então ele explica também a questão da experiência. Por que os sábios são ponderados, são atenciosos, eles sabem o limite? Por que acontece? Como eu falei, nós tivemos várias vidas sucessivas, vidas passadas, tá? E nessas vidas nós tivemos acertos e erros. Então cada acerto e cada erro fez com que aquele ser, que também viveu assim como nós, adquirisse experiência. Então ele se tornou um sábio. E esse sábio, ele sabe o limite, até da onde ele vai. Quer dizer, às vezes o nosso corpo está pedindo socorro, está gritando, para, porque eu não estou aguentando, mas as pessoas continuam seguindo. Então quando a gente acaba pegando experiência, né, e entendendo que o corpo tem limite, a gente consegue parar. Então o ponderado, o sábio, ele sabe disso, porque ele acertou e ele errou. Um dia ele foi encarnado e desencarnado e sucessivas vidas. Então ele diz o seguinte: experiência é a soma dos seus acertos e desenganos, erros e acertos. O sábio conhece o limite do necessário, tá? Porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Quer dizer, ele aprendeu ao longo das existências, com seus erros, com seus acertos. Então ele sabe o limite, né, dele.
Em relação ao limite do necessário, assim declaram os representantes do Espírito da Verdade. Aquele que é ponderado, aquele que é equilibrado, atento, conhece por intuição. Intuição o quê? Limite, que é necessário para ele. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e sua própria custa. Quer dizer, depois de muito acerto, depois de muito sofrimento, é que a gente consegue perceber esse limite. Tá? E ele diz mais: não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te, procura caminhar passo a passo, quer dizer, caminhar passo a passo, não pular etapa e devagar, passo a passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Esses acontecimentos é o que a lei da natureza faz, ela não pula etapa, e que a lei divina também faz, não pula etapa, tá? Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração. Centraliza-te a ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que, na natureza, tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Então, quer dizer o seguinte, que o futuro, tá, é uma oportunidade, não é mais um momento, uma etapa de sofrimento. A gente aprende aqui para contar a história lá. Então, olha só o que ele fala aqui na última frase, no último parágrafo: não tenhas pressa. Por que a gente fala isso, não tenhas pressa? Porque cada um tem seu tempo, cada um age de um jeito, O que é para um lento, para o outro é rápido. Mas às vezes aquele rápido, achando que está fazendo certo, é aquele que precisa de mais ajuda. Porque a ansiedade também faz a gente ficar acelerado, como ela faz a gente ficar devagar. Então, às vezes aquelas pessoas que falam assim: mas aquele fulano é muito lento, aquele fulano, já julga aquela pessoa sem saber, mas ele às vezes é tão sábio, que ele sabe o limite dele, então ele não extrapola. E já aquele que fala assim: eu sou rápido, eu faço as coisas rápido, é esse daí que precisa de ajuda. É esse que está precisando de ajuda, porque às vezes ele tem a ansiedade e não sabe, porque ela também deixa a gente acelerado. Então ele diz o seguinte: não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar o momento de crise, e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência agora. Então, fala no final essa reflexão: vai devagar, com paciência. Eu sei que a gente tem correrias, temos diversas coisas para fazer, mas chega uma hora que o corpo físico ele está gritando por socorro, pedindo que a gente pare. A mente, o corpo precisa às vezes de parar, de descansar, justamente porque nós somos, há algum tempo e em alguns momentos, isso aconteceu já desde a pandemia, acelerados. E geralmente esse acelerado, lá para frente, que a gente vai ver as consequências. Então, eu trouxe esse livro aqui para complementar o estudo. Esse aqui, ó, Augusto Cury. Ele tem várias, partes explicando sobre a ansiedade. E olha o que ele fala logo no começo, parecido com remédio. Ele diz assim: você é dominado por uma mente agitada ou hiperpensante, quer dizer, a gente é dominado por uma mente acelerada. O que faz com seus pensamentos perturbadores? Como lida com uma ruminação de mágoas ou culpas? Quer dizer, aquelas mágoas e culpas que vêm e voltam, vêm e voltam. Como reage diante dos fantasmas que assombram a sua emoção? Como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros e com o futuro. Então ele faz essas perguntas porque às vezes a gente acaba tendo tudo isso e acaba esquecendo da gente. Então, ele relata aqui na outra parte: o futuro é uma pergunta. O futuro é um jardim de oportunidades ou é mais um campo de estresse que o faz sofrer por antecipação? Quer dizer, os gatilhos de ansiedade, aqui vários, estresse é um. Por isso que ele pergunta: o futuro é o quê? É um jardim de oportunidades
ou você vai prolongar esse sofrimento. Não é possível controlar o estresse e encontrar o mínimo de equilíbrio emocional se você se abandona pelo caminho. Quer dizer, se a gente se esquece pelo caminho e deixa o estresse, né, nos dominar. Aí diz o seguinte, isso é a realidade. Vivemos comprimidos, espremidos entre dezenas, centenas de milhares de pessoas em escolas, empresas, congressos, feiras, reuniões e, no entanto, nunca fomos tão solitários. Estamos próximos, porém, muito distantes uns dos outros. Abraçamos nossos filhos, alunos, parceiros, colaboradores, mas não nos interessamos em conhecer suas camadas mais profundas. Quer dizer, a gente acaba deixando de fazer uma coisa, que às vezes são coisas essenciais para fazer outra. Ele diz ainda mais: observe seu nível de estresse, escute-se. O que eu falei no começo, às vezes o corpo está pedindo socorro, está gritando, para, preciso parar, eu preciso descansar, minha mente não está aguentando mais. Aí ele fala assim, esse aqui é um exemplo real, que a gente às vezes faz, e eu também já fiz isso. Não admitimos uma torneira pingando, ficamos incomodados com paredes trincadas. Se nosso carro apresenta um simples barulho, logo arrumamos tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar em defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar em defeitos internos nos meandros de nossa mente. Quer dizer, a gente se preocupa mais com o externo do que o nosso interno, nosso interior. Justamente o nosso interior que está gritando socorro. Tá? Não perseguimos os gritos dramáticos que são sintomas psicossomáticos de uma mente estressada. Isso quer dizer, psicossomático, mente domina o corpo, mente acaba passando para o corpo, psico soma corpo. De uma mente estressada, tardamos a nos mapear. E ele fala mais, durante anos, nosso corpo grita através da fadiga excessiva, da insônia, da compulsão por comida, das dores musculares e de cabeça. Mas nós nos mantemos indiferentes, não nos preocupamos em gerenciar o nosso estresse. Quer dizer, ele está dizendo que o estresse está causando isso tudo. Colocamos-lo em último lugar na nossa lista de prioridades. Algumas pessoas só escutam a voz dos sintomas quando dão entrada num hospital, quando infartam, quando já se tornam vítimas de um câncer, de um colapso nervoso ou de um transtorno emocional. Milhares de pessoas só percebem as consequências de terem sido jovens emocionalmente inquietos depois que se tornam adultos frustrados, irritadiços, com baixa capacidade de suportar contrariedades e lutar por seus sonhos. Casais só conseguem perceber a falência da relação quando já perderam o respeito, o bom humor e a capacidade de admirar um outro. Profissionais só constatam as consequências da ansiedade crônica depois que já se tornaram ultrapassados. Perderam a capacidade de se aventurar, de se reinventar e de pensar em novas possibilidades. Enfim, quando já foram sequestrados pelo medo do futuro. Então ele quer dizer o seguinte, que a preocupação é tão grande que acaba esquecendo o que causa o estresse, e quando percebem que já estão com uma doença avançada, um câncer, estão com um colapso, um problema de coração, e às vezes vão num profissional, e às vezes esse diagnóstico às vezes precisa de um tratamento um pouco mais intensivo, porque o estresse já tomou conta, o corpo está tão cansado, já está tão fadigado que ele pede socorro. E quando as pessoas vêm, né, a perceber, já acontece. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que às vezes a gente percebe, mas a gente continua, a gente não para, tá? E outra coisa, e é um dos caminhos, né, essa aceleração, esse estresse, às vezes causa mau humor para a obsessão. Os espíritos se aproveitam dessa fragilidade, os obsessores se aproveitam dessa fragilidade para nos atacar e acaba fazendo o que eles querem, porque a gente está frágil naquele momento, a cabeça da gente está tão acelerada, está tão preocupada com os problemas. É claro, a gente não tem como, né? A gente trabalha, tem família, tem filhos, tem estudo, mas quando o corpo grita socorro, a gente tem que parar porque senão as consequências são devastadoras. Eu sei que muitas pessoas podem falar assim, aquele fulano não sei o que, aquele fulano não serve.
mas ele tem que entender que ele também precisa de ajuda. Só que às vezes ele nem percebe, e quando vem a perceber, né, se enquadra nessa parte aqui de estresse, que é um dos gatilhos da ansiedade. A gente vive cansado, a gente vive estressado, com a cabeça quente, às vezes nervoso, desconta no outro. Mas se a gente parar para analisar, quando o corpo descansa, é sinal que realmente está precisando de ajuda. Então ele faz essas perguntas justamente para a gente perceber, poxa, por que eu estou assim? Por que eu sou assim? Por que eu estou nervoso? Eu não era assim, né? E nisso vai precisar de ajuda médica, ajuda psicológica, psicanalistas, para entender o porquê que ele é assim. Tem como evitar? Tem. É difícil? É, mas não é impossível. Primeiro a gente tem que ter fé, né? Pedir a Deus, os bons espíritos, os nossos mentores que nos ajudem, que quando dormimos, peçam, por favor, me ajudem. Tento fazer a minha parte, mas eu não consigo. É muito estressante, é muita correria. Eles nos ajudam, enquanto a gente dorme, eles nos ajudam e você acorda no outro dia diferente. Eu mesmo, quando eu estou assim, eu peço ajuda à minha mentora, aos espíritos amigos, que me ajudem, porque o corpo está pedindo socorro, o corpo está precisando de parar. Então, a mensagem que ele dá é o seguinte: a gente tem que prestar atenção nos sinais do corpo, porque senão a gente cai. Tá? Então, a ansiedade, ela causa isso, não só a ansiedade, mas outros problemas também que afetam o nosso psicológico e vai afetar o nosso corpo físico. Tá bom? Então, essa é a parte, né, da ansiedade. Tem muitos. Esse autor aqui, ele fala muito de ansiedade, né? Ele relata vários casos. Tá? Tem um, tem dois, né? Esse aqui é autocontrole, o primeiro é sobre o mal do século. Fica ao contrário, mas mostra o online também. O pessoal da internet, tá? Ele trata muito disso, tá? Augusto Cury, e a leitura dele é boa, é tranquila, não tem nada difícil, não tem nada que a gente não consiga entender, tá bom? Então vamos orar, a gente continuar a segunda parte do tratamento. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, com Ti nós deitamos e com Ti nós acordamos. Peço, Senhor, que em nossas vidas possamos sempre escutar o nosso corpo, para que nós possamos realizar as nossas tarefas, que os sinais do corpo possam nos avisar de qualquer mal que esteja acontecendo, de qualquer desgaste físico que possam estar nos denegrindo, que nós possamos, Senhor, sempre contar com Sua ajuda, a ajuda dos espíritos bondosos, nossos mentores espirituais e amigos, que ao dormirmos, Senhor, possamos descansar, que possamos receber os bons fluidos dos nossos queridos irmãos do plano espiritual, que ao retornarmos ao nosso corpo físico, nosso espírito venha com conhecimento e que possamos passar essa experiência para os nossos irmãos queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, ilumine as nossas famílias, nossos irmãos, abençoe aqueles que neste momento estão em condição de hospital com seus acompanhantes, aqueles, Senhor, que estão em cárceres privados, independente de julgamento, aqueles, Senhor, que estão em condição de rua, aqueles que estão em condição de deficiência, até aqueles, Senhor, aqueles irmãos, aqueles espíritos que ainda estão em condição de inferioridade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que eles possam ter consciência que tem um lugar melhor, que eles possam seguir. Que o Senhor abençoe a todos nós, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos da internet, e que possamos realizar a segunda parte do nosso trabalho, os passos, que os bons fluidos possam ser doados aos queridos irmãos que tanto necessitam e até os irmãos desencarnados. Que vocês, meus queridos, possam receber os fluidos benéficos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, Senhor. Eu vou pedir